Miguel contra o príncipe da Pérsia. No coração do Antigo Testamento, encontramos um dos relatos mais misteriosos e impactantes de toda a Bíblia. Uma visão que ultrapassa a história humana e nos leva às regiões celestiais, onde exércitos invisíveis guerreiam pelo destino dos homens. Esse relato está no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Daniel já era idoso, talvez perto de 85 anos. Tinha visto impérios caírem e outros se levantarem. Tinha visto a Babilônia ser destruída e os persas assumirem o controle. Ele mesmo servira a reis como Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Mas agora, mesmo com o povo liberto para voltar a Jerusalém, Daniel ainda carregava o peso da intercessão. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado. Por isso, ele se entregou à oração. Durante 3 semanas, Daniel jejuou. Não comeu manjares, não bebeu vinho, não se ungiu com óleo. Ele se humilhou buscando entendimento diante do Altíssimo. Mas os dias passavam e nada acontecia. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Apenas o silêncio. Esse silêncio poderia ter feito Daniel desistir, mas não. Ele permaneceu firme, perseverando em oração. E foi nesse cenário que algo extraordinário aconteceu. No 24º dia, às margens do rio Tigre, Daniel teve uma visão. Ele ergueu os olhos e viu um homem vestido de linho cingido com ouro puro, o rosto brilhando como relâmpago, os olhos como tochas de fogo, os braços e os pés reluzindo como bronze polido e a voz como o som de muitas águas. Era o anjo Gabriel, enviado por Deus. A visão foi tão intensa que os homens que estavam com Daniel fugiram, aterrorizados, embora não vissem nada. Apenas Daniel permaneceu, mas sem forças. Seu corpo desfalecia, seus lábios tremiam, sua respiração falhava. Ele caiu com o rosto em terra. Então, o anjo falou: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar entendimento e a te humilhar diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia." Essas palavras revelam um dos maiores segredos da guerra espiritual. A oração de Daniel havia sido ouvida no mesmo instante em que foi feita. A resposta fora enviada desde o primeiro dia. Mas por 21 dias, um inimigo invisível resistiu ao mensageiro de Deus. Esse inimigo é chamado de príncipe do reino da Pérsia. Não era um governante humano, mas uma potestade espiritual. Um principado maligno que exercia influência sobre aquele império. A Pérsia, poderosa no mundo visível, era também palco de batalhas invisíveis. E o príncipe espiritual da Pérsia tentou impedir que a resposta chegasse até Daniel. Durante 21 dias, houve uma batalha intensa nos céus. Gabriel lutava, mas a oposição era forte, até que Miguel entrou em cena. Miguel, o grande príncipe, o arcanjo, o defensor do povo de Deus. Sempre que Miguel aparece nas Escrituras, ele está em batalha. Ele é o guerreiro celestial que se levanta contra as trevas, o comandante dos exércitos do Altíssimo, o protetor daqueles que pertencem ao Senhor. Naquele momento, Miguel desceu ao campo da guerra espiritual. Sua presença mudou tudo. Ele se interpôs contra o príncipe da Pérsia e com sua força abriu caminho para que Gabriel pudesse cumprir sua missão e entregar a revelação a Daniel. Essa cena é grandiosa. Enquanto Daniel chorava e jejuava na terra, Miguel lutava nas regiões celestes. Enquanto Daniel permanecia de joelhos, os céus entravam em guerra. Enquanto Daniel sentia apenas silêncio, o exército de Deus batalhava por ele. E aqui está o mistério. A oração de um homem na terra provocou uma guerra nos céus. Isso nos mostra o poder da oração. Não é apenas um ato religioso, não é apenas falar palavras ao vento. É uma arma. É um movimento que abala reinos invisíveis. É uma convocação para que os céus intervenham. O apóstolo Paulo, séculos depois, confirmaria essa verdade ao dizer: "Porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6:12. Daniel viveu isso na prática. A sua luta não era contra reis humanos, mas contra principados espirituais. E Miguel se levantou em seu favor. Mas essa não foi a única vez em que Miguel apareceu. No livro de Judas, versículo 9, vemos Miguel contendendo com o próprio Satanás pelo corpo de Moisés. E em Apocalipse 12, Miguel surge novamente, desta vez liderando os exércitos celestiais contra o dragão, que é Satanás, e seus anjos. A Bíblia declara que Miguel e seus anjos prevaleceram, e o dragão foi expulso dos céus. Sempre que Miguel aparece, é em guerra. Sempre para defender o povo de Deus. Sempre para derrotar o inimigo. Isso nos ensina algo profundo. Não estamos sozinhos. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, o céu luta por nós. A nossa batalha não é apenas humana. Existe um mundo espiritual e nele se travam guerras constantes. Mas Miguel continua lutando. Agora, traga isso para a sua vida. Quantas vezes você já orou, buscou, chorou, mas parecia que nada acontecia? Quantas vezes você sentiu que Deus estava em silêncio? Talvez a sua resposta já tenha sido enviada desde o primeiro dia. Talvez você não veja porque há uma resistência invisível. Mas se há resistência, também há guerra. E se há guerra, Miguel pode ser enviado para lutar a seu favor. O silêncio não significa esquecimento. O atraso não significa abandono. Muitas vezes, é apenas reflexo da luta invisível que acontece em seu favor. Essa passagem nos ensina perseverança. Daniel não desistiu mesmo após 3 semanas de silêncio. Ele permaneceu firme, e no tempo certo a resposta veio. Assim também deve ser conosco. Se hoje você se sente cansado, sem forças, esperando algo que não chega, lembre-se de Daniel. Continue orando, continue clamando, porque o céu já se moveu por você. E lembre-se também de Miguel. Ele não perdeu, não perde e não perderá. O dragão foi derrotado. O príncipe da Pérsia foi vencido. E no fim dos tempos, Miguel se levantará novamente para defender o povo santo. Essa é a esperança que nos sustenta. Não lutamos sozinhos. O Senhor dos Exércitos está conosco. E Miguel é o sinal da vitória que virá. Agora, eu quero que você reflita. Você acredita que sua oração tem poder para mover os céus? Você acredita que há batalhas acontecendo por causa das suas palavras diante de Deus? Se você crê, escreva nos comentários: eu creio. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dessa esperança. Porque talvez, neste exato momento, enquanto você escuta esta história, Miguel já esteja lutando por você.